E o outro sentimento é empatia. Mas antes de falar um pouquinho em empatia, eu vou aproveitar e vou falar sobre perdão. É um pouco, porque quando a gente fala em compaixão e a gente fala em usar a compaixão consigo mesmo, é difícil a gente não falar um pouco em perdão, quando a gente for falar em empatia. E eu vou aproveitar e vou trazer uma reflexão que Bert Hellinger, que é o pai das constelações familiares, ele fala sobre, ele traz, né, uma reflexão sobre a questão do perdão. E ele fala o seguinte, que a gente falar com o outro, se me perdoe, e o outro nos dar o perdão, que é uma responsabilidade muito grande. Porque quando eu falo me perdoe, eu tô repassando ao outro a responsabilidade de perdoar por algo que eu fiz. Entendeu? E eu fiquei meditando sobre isso e é realmente verdade. Porque quando eu falo me desculpe, a responsabilidade é minha, né? Eu estou pedindo desculpas. Agora, quando eu falo me perdoe, eu tô repassando para o outro a responsabilidade dele me perdoar. E quando eu assumo, eu te perdoo, eu estou numa condição de superioridade e estou dando perdão ao outro. E eu fiquei pensando assim, a condição da gente se auto-perdoar, né? Então eu posso me perdoar ou eu não posso me perdoar. Então eu queria só chamar a atenção para que você também, junto comigo, reflita um pouco sobre isso. Não vou trazer uma discussão, um debate ainda não. Num outro momento eu vou discutir. Mas só que você reflita um pouco sobre isso, sobre essa questão do perdão. Eu dou o perdão. Será que nós temos essa capacidade toda de perdoar a outra pessoa? Ou a gente desculpa? Ou se é só uma questão para você de só uma terminologia, só uma palavra mesmo? Mas é uma reflexão que essa pessoa, né, esse Bert Hellinger, ele traz, e é uma pessoa que traz reflexões fantásticas sobre as ordens de amor e sobre tantas coisas interessantes que eu quero ter uma oportunidade de ir comentando com vocês num outro momento. E eu quis trazer aqui pra gente discutir, porque o exercício do auto-perdão ou da gente se aceitar e se desculpar por aquilo que a gente às vezes se cobra tanto também, é necessário a todo instante. E aí vamos falar um pouco, então, foi só a título de refletirmos sobre isso, tá? Falando então sobre a questão da empatia. Então, nós temos a compaixão, a empatia é um conceito parecido com o da compaixão, mas ele é um pouco diferente, parece, mas é diferente. A compaixão, eu me coloco no lugar do outro. Compaixão, eu estou com paixão, eu estou ali junto. Eu vivo aquele momento, eu tento ajudar a resolver. A empatia é mais assim, como se eu sentisse o que o outro sente. Não é na condição de eu me colocar no lugar do outro para ajudar a resolver a situação. Eu compreendo a empatia como algo assim, como se eu me posicionasse e sentisse o que o outro sente para compreender a realidade dele. É como se um fosse mais na ação, a compaixão, eu me coloco junto da dor do outro para sentir o que o outro sente, para tentar uma ação. E a empatia é algo que eu exercito o tempo inteiro no sentido de me colocar também no lugar do outro, não deixa de ser um processo de me colocar no lugar do outro, mas menos colocar na dor alheia para uma tomada de atitude. Eu me coloco no lugar do outro, na dor, na alegria, na insatisfação, na tristeza, na frustração. Eu inverto a postura. Se eu estivesse naquela situação, a minha reação seria qual? Olha, ele tá desse jeito. Se eu estivesse ali, eu tenho uma relação empática. Eu me posiciono como se fosse o outro. Eu tento compreender as reações do outro. Eu tento vivenciar aquilo também.
Então, a capacidade de exercitar, de ter empatia, é algo que a gente tem que... É um exercício contínuo. E é interessante que eu estava estudando, né? Porque a gente, por mais que a gente tenha o conhecimento, que a gente aplique, a gente vai preparar um trabalho, a gente vai estudar. E eu estava lendo sobre personalidades narcisistas. E vendo que a empatia não é própria das personalidades narcisistas, né? Aquelas pessoas assim que se acham perfeitas, que se acham admiráveis, que acham que elas fazem tudo assim de forma exímia. Elas não são empáticas, elas não conseguem se colocar no lugar do outro. E é muito interessante porque existem pessoas que, por mais que elas sejam perfeccionistas, que elas sejam se achem o máximo, mas elas são extremamente empáticas. E aí a gente identifica claramente que elas não têm personalidades assim, porque elas são capazes de se colocar no lugar do outro, de conseguir olhar com a lente do outro. Eu sempre uso essa terminologia. É capaz de pegar e colocar o óculos do outro, enxergar o mundo com o olhar do outro. É interessante que nem sempre, porque quando o outro tem uma referência de mundo semelhante, vai ser mais fácil. Quando é uma referência de mundo que às vezes é contrária aos paradigmas, às vezes essas pessoas mais narcisistas, elas têm uma dificuldade mais extremada desculpem, deu uma tremidinha na câmera, porque se a lente é um pouco diferente da lente de mundo delas. Então, é algo para a gente se observar também, porque nós não somos obrigados a ser perfeitos. Então, se você tiver muita dificuldade em enxergar um pouco o mundo do outro, em se colocar um pouco no lugar do outro, observe se você não está muito centrado somente em você. Se é muito difícil para você se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do outro, não é para você sentir pena do outro, não. Ser empático é diferente de você sentir pena. Ser empático é você conseguir enxergar a pluralidade de situações que envolvem a circunstância alheia. E é você conseguir olhar às vezes para você mesmo com um olhar mais empático também. Todos os sentimentos você consegue, às vezes, em uma situação difícil, em que você às vezes está se acusando, está se culpando, tá? No caso de uma frustração em que você acha que tudo foi sua culpa, você ser capaz de olhar de fora da situação, às vezes para você, e olhar e pensar, por que será que aconteceu tudo aquilo? Será que a culpa foi só sua? Por exemplo, como se eu olhasse para mim, será que a culpa é só sua, Fernanda? Vamos olhar o que levou a essa situação acontecer assim. Então, esse exercício de empatia, às vezes a gente tem que exercitar até mesmo como assim, Fernanda? Você ser empática com você mesma? Sim, às vezes a gente tem que olhar o fato, a situação que está acontecendo, se distanciar. Às vezes a gente precisa de alguém para estar junto conosco, para nos auxiliar a ter esse olhar do fato, da situação, um pouco distanciado, para que a gente consiga olhar o cenário, enxergar o cenário e ver de uma outra forma. Mas às vezes é necessário. E aí exercitar esse olhar de empatia, de olhar como o mundo do outro é percebido. Porque às vezes a história de vida é diferenciada, o contexto, a percepção, os sentimentos, tudo é diferenciado. E às vezes tudo aquilo que envolve a circunstância alheia faz com que as tomadas de decisão, as atitudes que sejam escolhidas, sejam tão diversas. Então, olhar com um olhar de empatia. E muitas vezes a gente se frustra, a gente sofre, a gente se decepciona, porque às vezes a gente não tem esse olhar empático. E às vezes a ausência da empatia faz com que a gente sofra profundamente, porque a gente acumula decepções, porque às vezes não é capaz de entender o outro, e às vezes não é capaz nem mesmo de entender a si mesmo. Então, meus amores, é muito importante a gente perceber como a gente vivencia os sentimentos, como a gente percebe as emoções, porque a gente, ao se compreender e ao verificar, ao trazer luz
do autoconhecimento, luz sobre como a gente capta, como a gente recebe, como a gente está vivenciando as nossas relações, as nossas inter-relações e as nossas intra-relações e as nossas inter-relações, a gente com certeza talvez tire um tanto de grilho, um tanto de coisa que está nos afligindo e que às vezes fica ferindo os nossos corpos sutis, trazendo dores para os nossos corpos físicos, trazendo doenças, enfermidades, dor de cabeça, dor no corpo, dor na coluna. Daí a pouco você tá com uma fibromialgia, tá com um quadro de angústia, uma coisa e outra, não sabe o que que é. Outro dia eu tava com uma situação muito interessante e acabou que eu vivi uma outra circunstância com uma pessoa conhecida, mas foi muito claro porque foram duas situações numa mesma semana com circunstâncias parecidas, vinculadas a dificuldades de se dobrar diante de uma situação nova e dor em articulação. E tão logo a pessoa conseguiu assimilar que aquela situação nova, para uma pessoa que eu já consegui acompanhar a resolução, né? Sob a minha responsabilidade de tratamento terapêutico, né? Vibracional, essa pessoa não aceitava essa situação. E a partir do momento que ela percebeu que era uma situação que não estava no poder dela decidir e que ao fazer uma análise mais ampla e ao perceber que aquilo não era tão ruim, que também não era uma decisão que era dela, e que isso caiu a ficha, no termo mais genérico, né? E que trouxe luz, a dor passou. E aí eu penso assim, como que a gente às vezes, como que o corpo da gente fala, né? Como que o corpo da gente fala. Como que às vezes a gente trava porque a gente não consegue se dobrar diante de um cenário de vida. E aí, às vezes você tá travado, não consegue se dobrar porque de repente você tá tão enrijecido que às vezes à noite você tá tenso, enrijecido de uma situação que tá sendo muito difícil para você. Então, essas leituras todas a gente pode trabalhar e trabalhando essas emoções, e eu espero que você me escutando consiga se perceber e consiga hoje mesmo já ter um dia melhor, deitar hoje e dormir melhor e acordar amanhã melhor, mais aliviado, melhor e ter um dia muito mais sereno amanhã também. Todo bem, paz e luz, e que nós tenhamos uma vibração muito abençoada e que eu consiga também ser uma pessoa com mais compaixão, com um exercício de mais perdão, e que esse exercício de empatia também seja maior para a minha vida, assim como para a sua, de todos aqueles que puderem estar escutando. E eu peço que, se você achou que foi válido, que você deixe o seu like, que você possa compartilhar os nossos vídeos, se você achou que foi válido, porque se foi válido para você, quem sabe pode ser válido para outra pessoa, e que você possa estar disseminando, porque o objetivo que a gente tem é também de ser paz e luz. Muito obrigada por você estar aqui. Tchau.